Agora sim, estamos ao vivo para mais um dia de live especial. Por favor, você que está chegando agora, vocês que estão entrando aqui na live, me dê aquele feedback. Se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem. Olha a Carla aí também, Carla. Karine, calma, Karine, que o tema não é aquele. Aquele eu vou deixar para noite, que eu vou ter mais tempo, tá? Mas agora a gente vai falar de outro assunto. E, enfim, me dei só aquele feedback antes de eu começar. Se meu áudio e meu vídeo estão bons. O Bruno falou que tá tudo bem. Aí, Elenise, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Né, já vai aqui no aviãozinho, ó. Envia para 5 pessoas, 4 pessoas. Fala, ó, o Rafael tá fazendo live. Ó, o Sérgio aí, grande Sérgio, tudo bem? É, essa live é óbvio que ela vai ficar salva aqui também. Enfim, mas é bom a gente participar aqui ao vivo nesse momento especial, certo? Vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem, não é isso? E aí, Lu, tudo bem? Boa tarde. Vamos nós, a Carlinda chegou aí também. E aí, pessoal, tudo bem? Fico feliz de tê-los por aqui, né? Eu estou aparecendo em lives de uma certa forma sem aviso prévio, né? Então, fico muito grato pela presença. Mas vamos lá, grande Ítalo aí também, grande Ítalo. Vamos nós. Tema de hoje: dificuldades e oportunidades. Tá? Quero falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Tá? Foi um dos temas que eu anotei. Eu tenho alguns temas de live anotados. E aí, de vez em quando, eu dou uma olhada e. Putz, esse aqui dá para falar agora. E foi exatamente, né, que aconteceu com esse tema, dificuldades e oportunidades, né? A gente vê muita gente reclamando de dificuldades, né? Só que a gente tem que começar partindo do seguinte ponto. Vamos começar falando uma frase de uma monja, né? Que é, e eu vivo repetindo essa frase aqui, inclusive, que é justo que muito vale o que muito custe, certo? Na verdade, eu inverti a frase, né? Desculpa. É justo que muito custe o que muito vale, certo? Então, a gente tem que partir nesse caminho. Aquilo que muito vai custar vai se relacionar com o valor que a coisa tem. Então, coisas muito valorosas vão ter necessariamente um custo também elevado, certo? A gente nem está entrando aqui, a gente não está pensando. A gente pode também pensar de uma forma material, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que você está montando uma casa, se você quiser um piso muito bom, ele vai ter um custo maior, certo? Mas se a gente pensar aqui no desenvolvimento pessoal, a gente vai ter a mesma perspectiva. Então, quando a gente pensa assim, pô, cara, tá difícil, cara. Eu consegui a maturidade, tá conseguindo, tá difícil. De repente eu consegui fazer os meus deveres todos de uma forma boa, de uma forma segura. É, meu amigo, porque isso vale, entende? Fazer isso tem um valor grande. Então, você precisa necessariamente entender que coisas valorosas têm as suas dificuldades próprias. Primeiro ponto tá aí. Então, eu já tenho que, a partir disso, a partir dessa frase de Santa Teresa, né, quando ela traz, né, essa dinâmica do que é justo que muito custe o que muito vale, né, a gente já parte de um ponto onde a dificuldade de algo não é necessariamente um castigo, não é necessariamente um mal, ok? Ó, a Vanessa colocou ali, né? Como um relacionamento amoroso, honesto, justo e moral. Um bom relacionamento, ele custa. Porque um bom relacionamento muito vale, certo? Então, quando a gente entende que coisas que têm muito valor custam certo esforço da gente, a gente já tem que começar a sair da dinâmica da reclamação, porque algo é dificultoso, ok? E como que a gente fica na reclamação? Por que as pessoas geralmente param na reclamação, né? Eu vou só ligar o meu ventilador aqui. Se fizer muito barulho, vocês me avisam que eu desligo, mas é porque eu quero um vento em mim.
Pronto. Então, por que que as pessoas ficam na reclamação? Geralmente as pessoas param na reclamação diante de uma dificuldade. Por quê? Porque elas querem as coisas assim, ó, no estalar dos dedos. E quando elas fazem assim, nada acontece. E aí? E aí ela reclama. E aí ela reclama da dificuldade que ela tem. Então nós temos que entender aqui, de uma vez por todas, que dentro do mundo real há dificuldades. Só que alguém pode falar o seguinte: Rafael, mas quem não está inserido na realidade, podemos dizer assim, quem está vivendo no mundo da imaginação, ele também vai ter dificuldades. Concordo, concordo. Também vai acontecer essa dinâmica da dificuldade. Mas, quando a gente pensa no mundo real com dificuldades, porque é justamente no mundo real que eu vou conseguir enxergar a dificuldade real daquilo que tem um valor real para a minha vida. Ok? Certo? Então, se eu tenho esse olhar saudável para as coisas, onde eu consigo enxergar o valor real daquilo, eu vou ter a excelente e necessária reflexão de que para eu alcançar aquilo que tem um grande valor dentro da minha vida, eu vou precisar fazer um esforço pessoal para conquistá-lo, certo? Então, mundo real tem dificuldade. Viver no mundo real é entender que há uma série de dificuldades. E é vital compreender que ter dificuldade em algo não, como eu vou repetir aqui, ter dificuldade em algo não quer dizer que você foi amaldiçoado, não quer dizer que você é um azarado, não quer dizer que você, sei lá o que você fez. Quer dizer que tem coisas que têm suas dificuldades. E que se você vai tentar alcançar, e às vezes fica muito difícil, mostra exatamente qual é o teu lugar naquele momento. Poxa, eu quero alcançar a maturidade, mas está muito difícil. Isso mostra para você o quê? A tua distância daquele bem que você tem que alcançar. Isso é o mal? Se você quer ficar rolando na lama, isso é o mal. Se você aproveita a vida como uma vida pedagógica, ela está te mostrando algo. E aí você, opa, eu tô longe, eu preciso de ajuda, eu preciso caminhar devagar, eu preciso começar por aqui. Então, você vai ter essa movimentação em vez de ficar ali na reclamação imediatista. Justamente quando eu fico reclamando diante das dificuldades, porque eu quero, como eu falei, que as coisas aconteçam no estalar dos dedos. Ok? Grande Hobbit está aí também. Continuando. E aí, a gente pode pensar assim, mas tem gente que não tem tanta dificuldade como eu tenho. Você tá certo. Porque tem pessoas que são melhores do que nós. De repente, pô, tem uma baita dificuldade para fazer tal coisa. O Hobbit já não tem. A dificuldade que eu tenho para ele é mais fácil. Certo? Mas, quando a gente pensa de facilidade e prazer ligado a essa ideia de enfrentar as dificuldades, essa facilidade e esse prazer vai vir depois do enfrentamento e do aprendizado diante das dificuldades. Então, meus amigos, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o sentir sensivelmente, sentir um prazer por fazer algo, não é algo que você está condenado, não, não pode, senão você vai. Não, não é isso. Mas ele precisa de uma ordem. Quando a gente pensa em mundo desordenado, ou se a gente usar o termo que o psicólogo Echevarria, né, Martin Echevarria fala de sociedade patológica, as pessoas querem facilidade e prazer sem nenhuma luta para alcançá-lo, certo? Então o que acontece? Essa facilidade vira ali uma ideia meio de fraude ali, né? Eu vou buscar aqui atalhos para eu não fazer esforço nenhum, porque eu só quero sentir prazer. Só que isso aqui não cria uma personalidade madura, uma personalidade robusta, uma personalidade que marca. Cria só um malandro, certo? Um certo impostor em certo aspecto, né? Então, quando a gente pensa numa facilidade e um prazer ordenado na relação com as dificuldades, a gente está absolutamente falando aqui
de um processo posterior ao enfrentamento. Então eu vou enfrentar as dificuldades que eu tenho que enfrentar. Por quê? Porque eu já entendi que é justo que muito custe o que muito vale. Então eu vou enfrentar essas dificuldades para alcançar aquilo que eu quero alcançar, que eu devo alcançar. Então eu vou enfrentar, enfrento, venço, aprendo como enfrentar, vou tendo uma facilidade de relacionamento com a coisa. E aí sim, eu vou ter uma relação de facilidade com certas dificuldades e uma relação até mesmo prazerosa com certas dificuldades. Afinal, né, aquela dificuldade se tornou menos dificultosa, então eu faço de uma forma mais fácil e fazer aquilo que é difícil ser feito de uma forma mais fácil, sem atalhos, simplesmente porque você enfrentou e aprendeu como fazer, como se a gente pudesse falar, né? Vamos dizer assim, como se a gente pudesse falar que criou-se um hábito, então essa facilidade vai gerar, obviamente, um prazer. Tudo isso que eu falei aqui dentro de uma movimentação ordenada, certo? Ó, a Silvia colocou ali, é possível o malandro conseguir tirar a vez do lutador? Assim, eu preciso só que você me explique uma coisa aqui que eu fiquei um pouco em dúvida. Você está falando do malandro e o lutador ser duas pessoas diferentes, ou você está pensando em uma pessoa só, que ela precisa lutar, mas ela acaba fazendo um ato do malandro, tá? Se for o segundo caso, que é uma pessoa só, acabando de realizar um ato dessa forma malandra e, e tomar lugar do lutador, isso pode acontecer. Se a pessoa, por exemplo, é fraca em relação às dificuldades, e eu vou trazer daqui a pouco como que a gente vai se tornar mais forte diante das dificuldades, né? Mas se for uma pessoa só, sim. Se for duas pessoas, como é o caso que você está perguntando, também. Também. Meus amigos, a gente tem que entender o seguinte: a gente está num mundo que não é justo, não. Mas isso não é motivo para você parar para reclamar. Mas são coisas que vão acontecer. Então, pode ser que o cara malandro cortou o caminho e passou na tua frente. O malandro foi lá e conseguiu um emprego que você está mais bem preparado. Certo? Então, por isso que a gente tem que saber se preparar, sem precisar ser malandro. Certo? Porém, o malandro ele é mais imediatista, ele é mais impulsivo, ele não vai criar necessariamente uma raiz como uma pessoa ordenada criaria, certo? Mas há total possibilidade, inclusive. Nós somos enganados, né? Nós já fomos enganados ou a gente já enganou pessoas. Então a gente já pode ter feito um movimento do malandro lá de enganar pessoas e a gente também já foi enganado por alguém. E aí, né? Vida que segue. Então, beleza, eu tenho dificuldades dentro da minha própria vida. Se eu olhar, eu vou perceber o que é difícil para mim, etc, etc, etc. Só que, né, a gente precisa. É, Mayra ou Maíra, não sei, mas enfim, Mayra ou Maíra de Maria, obrigado aí, obrigado, obrigado. Mas vamos lá, para eu conseguir me relacionar com as dificuldades, a gente precisa construir em nós uma, uma característica de enfrentamento. E como que eu vou fazer isso? Porque tem gente que fala assim, na minha vida não tem nada muito difícil não, Rafael, tá tudo muito fácil. O problema é o seguinte, se tua vida sempre foi tudo muito fácil, quando tiver difícil, você não vai querer fazer, você vai desistir, você vai fugir, certo? Então, nós temos que nos habituar ao difícil. Grande Lívia. E aí, Lívia, tudo bem? Nós temos que nos habituar ao difícil. Como assim eu tenho que me habituar ao difícil? Você tem que fazer coisas difíceis dentro da vida de vocês. Ponto final. Ah, mas eu não tenho nada. Vai arranjar alguma coisa difícil para fazer. Minha vida tá calma, sei lá, vou fazer exercício físico, vou aprender tal coisa. Então, a gente precisa ter isso bem claro, para que a gente consiga habituar-se a essa movimentação. E para quem já tem uma vida que tem muita coisa difícil, então a gente tem que se habituar a menos reclamação e mais ação diante das dificuldades. E quando eu falo ação diante da dificuldade, por exemplo, pode ser, né, a questão de resistir. Às vezes uma dificuldade, ela não pode ser resolvida de modo imediato. Então se eu não posso resolver uma situação, eu tenho que saber suportá-la. E suportar algo é um movimento. Então, suportar algo é uma ação. Então eu preciso ter uma ação, já que se eu tenho uma vida com muitas dificuldades, eu tenho que ter uma ação e não uma reclamação. Certo? Então, isso precisa estar claro. Porque, como eu falei, tem coisas que chegam pra gente e a gente vai olhar como é que eu resolvo isso.
E a pessoa não consegue compreender que, na verdade, não é para ela resolver aquilo naquele momento, e sim para ela aprender a suportar, ok? É óbvio, como eu sempre falo aqui, às vezes eu não sei suportar, Rafael. Você acha que vale a pena procurar uma terapia para isso? É óbvio, tá? É óbvio. Para aprender a suportar, para ter um olhar diferente, etc, 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 tá? Então, às vezes você não vai conseguir fazer sozinho. Tem gente que aprende a suportar desabafando, porque o suportar é como se a gente tivesse, né, enchendo um saco de batata, né? Eu tô suportando, eu tô suportando, eu tô suportando, eu tô suportando. E de repente começa a ficar muito pesado, começa a ficar muito difícil, né? Às vezes a pessoa na terapia pega aquele saco de batata e joga tudo no chão e aquilo, ok, posso voltar para suportar. Então isso é importante também, tá? Para que vocês não entendam que vocês têm que compreender que vocês não estão sozinhos, entende? Alguém, acho que foi a Maíra, né? Colocou aqui, pô, obrigado pela live, tal, tal, tal. Claro, tem um monte de perfil aqui bacana, né, no Instagram, que pode estar trazendo conteúdos que, pô, isso aqui foi um alívio para mim, isso aqui me deu força, etc, etc, etc. Busquem, meus amigos, busquem, certo? Esse é um ponto importante. Busquem ajuda caso seja necessário, tá? Mas como eu falei, temos que nos habituar ao difícil. Habituar ao difícil é saber suportar uma dificuldade. Por isso que eu até falei o exemplo do exercício físico, que é aquela dinâmica, poxa, eu tô cansado aqui, mas vou correr mais um minuto, né? Eu tô cansado aqui, mas eu não vou fingir que eu fiz 15 movimentos ali, 3 de 15, né? Não, vou fazer 3 de 15 exatamente como tá pedindo, mas tá doendo, mas tá difícil, então vamos lá, né? Então, é justamente me habituar ao difícil, envolve fazer coisas difíceis e suportar as coisas difíceis que eu esteja fazendo, ok? É claro que suportar uma coisa difícil, eu tenho que ter um valor para suportar isso, tá? Como eu sempre falo, a dor pela dor, não somos masoquistas aqui, ok? Então, a dor ela tem um sentido, ela tem uma finalidade, ok? Então, esse é um ponto importante, né? Ó, a Silvia colocou ali, ó, muda o olhar, a ação, transforma a dor em ensinamento. Sofro, digo, canso, descanso e vou outra vez. E por fim, o que é meu chega. Então, exatamente, eu mudo o meu olhar. E aí, Lorena, tudo bem? Boa tarde. Eu mudo o meu olhar, né? E compreendo a dinâmica da vida pedagógica. Compreender a dinâmica da vida pedagógica é porque eu vou aprender, eu tenho que aprender alguma coisa. O que que isso aqui está aparecendo para eu aprender? E aí vem um ponto importante, meus amigos. A vida não vai ensinar o que você quer aprender. Ela vai ensinar o que você deve aprender. Entende? Esse é o ponto. Porque a gente fica pensando, é muito fácil a gente ficar assim, não, deixa eu escolher as minhas dificuldades aqui. Claro que quando eu quero me habituar ao difícil, é uma coisa, a gente vai escolher algumas coisas para fazer. Mas a vida como um todo, é meio que ela tá meio nem aí para você. Essa é a dificuldade. Mas eu não queria que fosse assim. Eu também não queria que fosse um monte de coisa. Mas é assim que é. Então, ela vai pedir de você essa coragem para enfrentar, tá? Então, vai pedir uma coragem de relacionamento com as dificuldades e não um anti-relacionamento que poderia resultar aqui nessa covardia, nesse sair correndo aqui, né? Então, a gente precisa compreender isso, né? E compreender bem, certo? Então, a gente precisa entender que as dificuldades, elas não eliminam as oportunidades. Não. Por quê? Porque dentro das dificuldades há possibilidades. Ok? Repetindo. Dentro das dificuldades há oportunidades. Só que, de novo, a oportunidade é do que você deve aprender, não do que você quer. Porque se você fica agarrado só no que você quer aprender, você vai ficar cego para os ensinamentos que estão ali na tua frente. Porque aquilo, mas eu não quero aprender isso aqui agora. Não importa, é aquilo que está ali, você vai ter que aprender aquilo agora. Entende? Então, esse olhar que eu preciso, tá um olhar atento ao que acontece ali na minha frente. Ok? Então, esse é um ponto vital, inclusive. Tá? Para que a gente não fique ali sentado como se estivesse no restaurante
e a gente estivesse pedindo pro garçom, que é a vida, o que a gente quer receber. Não tem isso. Certo? Não tem isso. Tá? Então, se a gente parar para perceber, quando eu coloco aqui dificuldades e oportunidades como tema, né, justamente porque essas dificuldades elas não eliminam as oportunidades. Então, se a gente parar para pensar e olhar para cada dificuldade da nossa vida, a gente vai perceber que ela tem, cada dificuldade tem uma abertura de possibilidade, de oportunidade, de realização do bem. É só parar e olhar. Mas por que as pessoas às vezes não enxergam isso? Porque elas são, digamos assim, rebeldes ao que a vida quer ensinar naquele momento. Estou repetindo o que eu falei 5 minutos atrás, mas ela acaba sendo rebelde a isso. Ela não quer aprender aquilo o que está sendo passado. Ela quer que a vida aconteça do jeito que ela quer, para que ela aprenda aquilo que ela quer, porque ela acha que tem que ser agora, ela acha que ela manda na realidade. E aí ela vai o quê? Se frustrar. E ela vai olhar para a dificuldade e vai fazer o quê? Enfrentar? Não. Vai reclamar. Aí, novamente, nos encontramos com um problema de relacionamento, certo? E um outro problema que traz essa dinâmica das dificuldades, porque as pessoas não conseguem enxergar as oportunidades dentro das dificuldades, porque elas querem viver, de uma certa forma, as coisas extraordinárias, entende? É como se fosse assim, Deus tem que falar comigo, mas Deus tem que falar comigo só de uma forma. Ele tem que me fazer levitar, e aí quando eu estiver levitando mais ou menos uns 2 metros no chão, aí ele aparece para mim, falando, meu filho, vá para o caminho que eu estou te mostrando, vai dar tudo certo até o final, não se preocupe. E esquece que esse tipo de situação não vai acontecer, ou é provável que não aconteça, né? Então, quando a pessoa quer sempre esse extraordinário, uau, né, muitos fogos e tudo mais, né, quer que passe o avião em frente à praia falando, Rafael, por favor, siga, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, quando a pessoa está muito presa nessas movimentações fantasiosas, gigantescas, de uma certa forma, né, ela acaba dando pouco valor para o cotidiano. Esse é o ponto. Né? Ó, a Dé, que deve ser Débora, ela falou, mas às vezes só rezando mesmo. Não, não estou impedindo de rezar. Tem que rezar, inclusive tem que pedir a Deus. Entende? Tem que pedir a Deus, Deus, me ajude, me dê força para enfrentar, para isso e aquilo. Só que, quando você enxerga, quando você olha uma criança, 6 meses de vida, você enxerga o milagre de Deus ali. Ninguém precisou voar, entende? Não teve fogos. É no cotidiano. É numa simples criança que tá lá com um pé na boca, que descobriu que tem um pé. Ali é uma dinâmica cotidiana que as pessoas dão pouco valor. Porque elas só estão esperando os grandes acontecimentos. Entende? Porque, e a Débora tem razão, né? Deus responde, não quero. Porque o grande problema desses movimentos, quando as pessoas falam com Deus aí, né? E tal, é porque elas querem mandar em Deus. Deus, faça o que eu quero agora. É como se a oração egoísta é uma oração anti-Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Não, 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 não. Nossa, vossa vontade, tô precisando de um negócio agora, Deus tá aqui. Não, 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 Deus, por favor, hein, sirva aqui, entende? E aí vira o problema, entende? Então, no final das contas, até alguém falou assim, Deus me mostrou que tinha que fazer um bowl de laranja. Meus amigos, Deus mostrou que você tem que amar tua esposa, teu marido, teus filhos. Agora você vai fazer ação que honre isso, entende? Que você só precisa parar de ficar em vias imaginativas e ir para ação. De você parar de ficar esperando esse extraordinário, esse fogo de artifício para fazer qualquer coisa e enxergar o extraordinário na vida ordinária. Porque o extraordinário na vida ordinária é enxergar as oportunidades de fazer o bem. Então, quando eu busco enxergar
o bem na vida ordinária, esse seria, né, o bem a ser feito na vida ordinária, e faço esse bem, isso é viver o ordinário de forma extraordinária. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Então, meus amigos, por isso que o tema de hoje é dificuldades e oportunidades. As dificuldades não matam as oportunidades. Só que eu preciso estar aberto à vida. Eu preciso estar aberto ao que aquela circunstância quer que eu aprenda. Aí está o ponto. Aí está a questão. Por quê? Porque eu não sou Deus, pô. Entende? Não tem como eu falar, não, eu quero aprender isso aqui agora. E aí? Certo? Às vezes a situação da sua vida pede. A situação da sua vida pede paciência, mas fala assim, mas eu não queria aprender paciência agora. O problema é seu, você vai ter que ser paciente. E aí? Entende? Então aí está o ponto. É justo que muito custe, que muito vale. Vamos nos habituar a fazer coisas difíceis, para que a gente comece a ter um coro mais firme, para a gente parar de reclamar, certo? Aqui vai ter as dificuldades. Só que se eu enfrento, se eu aprendo, isso vai ficando mais fácil. Mas não vai ficando mais fácil porque eu estou arranjando um atalho, porque eu estou ali simulando algo. Não, está ficando mais fácil porque eu estou aprendendo. Até porque, meus amigos, vocês não vão ser eternamente crianças, né? Ou melhor, vocês não podem ser eternamente crianças. Uma hora você tem que aprender alguma coisa, certo? Então aí está um ponto relevante, um ponto saudável quando a gente pensa no crescimento. A gente aprende, a gente enfrenta, a gente cai, a gente levanta, tal, 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 tal. É isso a vida. Se eu desisto disso, qualquer dificuldade eu vou achar que é algo pessoal. E aí é o grande problema. Tudo a pessoa leva pro pessoal. Pô, meu vizinho fez barulho hoje. Pessoal, esse cara aí não gosta de mim não. Pô, a moça do caixa aqui do supermercado tá meio sem paciência comigo, né? A pessoa deve estar com inveja de mim. Olha que vida é essa, meu. Que vida maluca, né? Então, a gente tem que entender que as dificuldades abrem espaço para as oportunidades para aprender movimentos saudáveis, para a realização do bem em várias circunstâncias, etc, etc, etc. E a dificuldade não está falando que ninguém é, tipo, tá conspirando contra você. É claro que parece um absurdo, mas eu tenho certeza que tem pessoas que pensam assim. Certeza. Que acham que tudo que acontece é pessoal com ela. Então, precisamos estar firmes para enfrentar a vida, firmes para saber aprender com as dificuldades e perceber que oportunidades estão sempre disponíveis diante de cada dificuldade. Todas as oportunidades? Não, claro que não. Mas tem oportunidades. Então eu preciso treinar os meus olhos para verdadeiramente enxergar o principal ou os principais aprendizados daquela circunstância que é dificultosa para mim, certo? Enfim, esse é um grande ponto para nós, certo? Meus amigos, tenho que ir, afinal de contas eu vou atender, mas vou voltar hoje, tem um tema bem legal hoje, que eu vou falar às 9h15, tá? A partir das 9 eu venho aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho, eu acho que eu tenho ele aqui anotado. Tenho aqui, ó. O tema de hoje às 9h20, 9h15, põe 9h15 aí. É escravidão mental e beleza. Falarei disso às 9h15. Eu vou aparecer online, vocês venham. Estamos juntos aí. Temos mais um encontro hoje à noite. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Combinado?